A paz do Senhor, meus amores, gratidão pela sua vida, e eu estou aqui agradecida ao Senhor pela oportunidade que tenho de convidar vocês, juntamente nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus, que é rica, é poderosa, tem o poder de nos transformar, nos moldar, nos ajudar, nos fazer um vencedor, né? Formar em nós um caráter. Tudo essa palavra tem o poder de fazer. Então eu convido você, aleluia, a meditar um pouquinho nessa manhã tão gloriosa comigo nessa palavra. E olha só, livro de Jó, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Isso aqui relata a história dos 3 amigos de Jó que vieram dos seus lugares, né? E vieram se condoer ao saber que Jó estava num estado tão difícil, né? Que Jó estava atravessando uma luta muito grande. A Bíblia diz aqui, né, nesse versículo que nós lemos, aqui nesse texto, Jó já tinha perdido os seus bens, Jó já tinha perdido seus filhos, Jó já tinha perdido a sua saúde, Jó já estava num estado bem difícil. E, irmãos, e nós precisamos mais do que nunca de pessoas que chorem com a gente, que sintam a nossa dor. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e sentir misericórdia daqueles que estão padecendo. Se nós tivermos misericórdia, a Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, irmão, aquele que sente misericórdia, o que é ter misericórdia de alguém? É se colocar no lugar daquela pessoa. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos ou não sermos consumidos. O que é isso? Irmão, a Bíblia diz que nós pecamos e distante da glória de Deus nós estávamos. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que a misericórdia, irmão, é a pessoa se colocar no lugar do outro, que foi o que Jesus fez. O castigo que me traz a paz, o castigo que estava sobre mim, ele levou. Irmão, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos direito algum. Nós estávamos desligados dessa glória. Aleluia, nós estávamos distanciados da misericórdia, do amor de Deus, do perdão de Deus. Nós não tínhamos nenhum direito. Mas através da morte de Cristo, nós fomos enxertados no Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Através da morte de Jesus, nós fomos comprados com um alto preço. Jesus, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no seu lugar. Ele sentiu a minha dor, ele sentiu a sua dor. Ele se colocou como réu, como culpado, para que eu e você pudéssemos viver. Ele não olhou para os meus pecados. Ele não olhou para as minhas falhas, mas ele olhou para a necessidade da minha alma, o que eu precisava. Às vezes, irmão, nós, para ajudar alguém, nós queremos que a pessoa faça tudo de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor. E não funciona desse jeito. Nós somos transformados, nós somos moldados pelo poder da palavra. E não é eu e você que transformamos pessoas, mas é a palavra de Deus que tem o poder de transformar. O que a nós é incumbido é falar a verdade. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, ele será salvo, ele já está salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Essa é a responsabilidade nossa, da igreja do Senhor, que o Senhor nos ordenou a fazer. Quanto à transformação, cabe Deus, cabe o Espírito Santo de Deus, que veio com o propósito de nos convencer, de nos mostrar o caminho eterno, o caminho certo, o caminho correto a se andar. E veio para nos convencer da condenação, veio para nos mostrar a condenação eterna, para que nós fizéssemos uma escolha. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade de escolher.
A Bíblia diz que nós erramos, né? O Senhor disse, o meu povo erra por falta de conhecimento. Eu costumo dizer nos últimos dias que a verdade, ela é libertadora. Às vezes nós cometemos muitos erros e fazemos muitas coisas erradas por falta de conhecimento. Mas no dado momento que nós passamos a ter esse conhecimento, nós precisamos buscar fazer a coisa certa. Então, a Bíblia aqui, ela mostra a situação desses 3 homens que saíram dos seus lugares ao saber que alguém que eles amavam, consideravam, tinham respeito, estava numa situação muito difícil. Será que nós estamos tendo esse mesmo cuidado por aqueles que amamos, por aqueles que nós temos um carinho, temos um respeito, e até mesmo por aqueles que nós não conhecemos ou não amamos porque não conhecemos, não temos uma intimidade, mas o Senhor nos incumbiu a ter esse amor de ir até essa pessoa e falar da sua misericórdia? Será que nós estamos vivendo isso ou estamos ignorando o sofrimento do outro, a dor do outro, porque julgamos que ele não tenha direito, julgamos que é uma pessoa errada, julgamos que não é uma pessoa transformada, ou que ele não está no nível que nós acreditamos ser o nível que é melhor para a vida dele? Então a Bíblia aqui diz que esses homens vieram e ao chegar ali, eles ficaram em total silêncio, porque Jó era o homem mais rico do Oriente, Jó era um homem poderoso, Jó era um homem que ajudava o órfão, a viúva, Jó era um homem de mesa farta e ele ajudava as pessoas ali, ele tinha um convívio muito grande de conhecimento. Jó era um homem muito conhecido, até mesmo por fazer o bem. E as características de Jó, de homem íntegro, sincero, aleluia, com certeza elas se espalhavam. Jó era um homem de um bom testemunho. E quando nós temos um bom testemunho, quando nós somos uma pessoa que procuramos amar, respeitar, andar na verdade, uma pessoa que tem limites, automaticamente nós atraímos muitas pessoas para o nosso convívio, porque eles começam a observar aquilo que está em nós, ele começa a observar o fruto da árvore, né? E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, quando nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, como diz o salmista, nós damos o nosso fruto na estação própria. E aqueles que estão em volta de nós, eles param para observar, eles param para ver o fruto e eles começam a se achegar e a se abrigar debaixo dessa sombra dessa árvore. E eu louvo a Deus porque eu sempre prego sobre isso, que muitas das vezes nós somos árvore que damos sombra, aleluia, para aqueles que precisam de abrigo. Quantas vezes nós somos escada para muitos chegarem ao propósito de Deus? Irmã Josi, por que isso acontece? Será que é porque nós somos bons? Não, a Bíblia diz que é porque Deus é bom na nossa vida. E quando nós nos apegamos à palavra e quando nós temos o cuidado de honrar essa palavra, o fruto do Espírito, ele brota naturalmente na nossa vida. Ele nasce, essa árvore, ela começa a florescer e ela começa a dar fruto. Nós somos uma árvore plantado ao ribeiro de águas, né? Então, Jesus, ele é essa fonte de água viva. Louvado seja Deus. E na medida que nós, quanto mais nos aproximamos dele, mais fruto nós damos, porque quanto mais nós aproximamos de Jesus, mais parecemos com ele, mais temos as atitudes dele, mais temos o comportamento do Senhor, porque se nós somos filhos de Deus, com certeza precisamos parecer com o nosso Pai, precisamos ter os traços do nosso Pai. Louvado seja Deus, precisamos andar nas pisadas do Mestre, né?
Então a Bíblia diz que Jó, ele era esse homem. Jó, ele era essa árvore que dava muito fruto, então as pessoas tinham um convívio muito grande com Jó. E de repente Jó se vê no estado que tudo aquilo ali foi tirado, digamos, de uma noite para o dia, né? Imagine você deitar e de repente você acordar e ver todo o seu esforço, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você plantou, que você juntou, que você acolheu, que você abrigou, tudo que você tem desabar. Então Jó, ele sentiu os impactos da perda, irmão, porque não é fácil. Imagine nós não estarmos prontos para perder um filho ou qualquer pessoa amada, e Jó perdeu 10 de uma vez só. Então esses homens amigos de Jó, né, eles vieram para se condoer, eles vieram para chorar, eles vieram para trazer uma palavra. E às vezes nós temos a ideia de, por sermos amigos, nós temos que passar pano quente ou falar somente aquilo que a pessoa deseja ouvir ou quer ouvir. Não, não é bem assim. Nós, como amigos, precisamos mais do que nunca, muitas das vezes, de questionar, de cobrar, de ensinar, de instruir. A Bíblia diz que Jesus disse que nós somos seus amigos. Eu vos chamo de amigo. Deus chamou Abraão de amigo, então nós somos amigos de Deus. E nem por isso Deus deixa de nos cobrar. Nem por isso Deus deixa de nos ensinar. Ah, irmã Josi, mas é porque somos amigos. Mas aí a gente leva para o estado de que somos filhos. E a Bíblia diz que como filho, o Senhor corrige o filho a quem ele ama. Aleluia, porque ele não tem o bastardo. Não tem, irmão, ele não tem compromisso com o bastardo. Deus tem compromisso com o filho, e ele disse, eu corrijo o filho a quem eu amo. Então, assim, como filho, Deus também nos corrige. Então, às vezes, nós temos a ideia de não querer muito ser corrigido pelo amigo, não é verdade? Ou a gente acha assim, não, mas como amigo, por que ele fez isso, né? Por que me corrigiu dessa forma? Por que me falou isso? Porque somos amigos. E queremos ver o bem daquela pessoa e queremos ver o bem do nosso amigo. Então, por isso, muitas das vezes, nós corrigimos a pessoa no sentido de corrigir dentro da palavra. Não é envergonhar, não é nos exaltarmos para corrigir alguém, não. É corrigir dentro da palavra, conforme a palavra nos orienta. Então, esses 3 homens vieram se condoer, sentir a dor, chorar, aleluia, se aquebrantar, se colocar no pó, na cinza, aleluia, pela situação que Jó estava atravessando. E eu pergunto para você, você tem feito isso? Será que nós temos feito isso? Ou será que estamos tão envolvidos com os nossos problemas que somos insensíveis à dor do outro? A Bíblia diz que aquele que tem misericórdia por alguém, que sente, né, a misericórdia por alguém, a Bíblia diz em Mateus 5, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você quer alcançar a misericórdia de Deus, entenda que é você sentindo misericórdia das pessoas, é você se colocando no lugar, é você sentindo a dor, é você, aleluia, chorando com aquela pessoa, é você se aquebrantando nas madrugadas, é você jejuando por aquela pessoa, é você, aleluia, pegando muitas das vezes o chicote, entendeu? Sobre os seus ombros, para que aquela pessoa sinta um alívio. Isso é sentir misericórdia. Não é uma misericórdia de palavra, sabe? Não é uma misericórdia de palavra. Ah, eu tô com dó da pessoa, mas não tem coragem de dar um pão para a pessoa comer. Ah, eu estou sentindo dó da pessoa, tá desempregada. Meu Deus, misericórdia. Mas não vai lá e não leva uma cesta básica. É você olhar muitas das vezes que você tem um guarda-roupa repleto de roupas, mas você não tem coragem de dar uma veste para aquele que não tem. Quando você sente misericórdia, você divide o pão que você tem com aquele que não tem, porque você acredita que Deus é provedor e Ele vai lhe ajudar e não vai lhe deixar na mão. Então devemos sentir misericórdia, porque quem sente misericórdia, ele alcança misericórdia. Você vê que a misericórdia, ela tem mão dupla. Você sente misericórdia
para poder você receber de alguém a misericórdia. Então, se você não ou eu não estamos sentindo misericórdia de ninguém, não espere misericórdia de ninguém. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado, Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os misericordiosos, são os que choram por alguém, são os que sentem a dor de alguém, são os que descem na madrugada por alguém, são os que dão conselho para alguém, são aqueles que padecem por alguém. Esses, os misericordiosos, eles receberão misericórdia. Você viu? Que é dando que se recebe? Então, dê para que você possa receber. E essa é a palavra do Reflita Comigo nesta manhã. Espero que Deus tenha falado no seu coração como falou no meu. Gratidão ao Senhor pela sua vida. Né? Gratidão ao Senhor de verdade pelas maravilhas do Senhor. Grande é o Senhor em poder e graça para nos ajudar. E antes de nós terminarmos, né, eu quero falar para você sobre esse livro que eu estou lendo. Eu comecei a ler ele recentemente, ele é uma maravilha, é do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem um canal aí no YouTube abençoado. Você pode até acompanhar as mensagens desse grande homem de Deus, né? Eu comecei a ler recentemente, ainda estou lendo, ainda estou aqui ó, no comecinho, tá certo? Ele é Gotas de Amor para a Alma. Gotas de Amor para a Alma. Pense num livro abençoado que eu tô lendo aqui, já eu tô no capítulo 16 e eu já cheguei a chorar em cima desse livro, porque às vezes nós amamos só de palavra, mas quando a gente começa a ver o real, porque o amor, irmão, ele é um dom, ele é o maior dom de todos os dons, é o amor. Então, às vezes, quando nós, lendo esse texto, esse livro, né, que está todo baseado dentro da palavra do Senhor, eu pude ver que, às vezes, nós amamos só de palavra. E a Bíblia diz que o nosso amor seja não fingido, tá certo? Se nós amarmos só de palavra, nós estamos vivendo de aparência. E Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, eu super recomendo para você, ainda não terminei de ler, mas o pouco que eu já li é maravilhoso. Eu estou lendo todos os dias, porque eu quero terminar ele logo, porque eu amei, de verdade, tá certo? E eu quero recomendar para você também um outro livro que está na palavra do nosso Deus, que eu terminei de ler ele essa semana. Ele é maravilhoso. Josi, eu nunca li a Bíblia toda. Nunca li a Bíblia toda e às vezes eu começo a ler um livro, eu não começo, não termino. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Antigo Testamento, ele é um livro mais, um pouco, digamos que difícil, ele tem muita teologia. Então, às vezes, quando nós não temos um conhecimento a mais, a gente fica meio que enrolado, digamos assim, meio confuso com as coisas, mas quando você estiver assim, procure alguém que você sabe que pode tirar suas dúvidas. Não fique com dúvida. Dúvida nunca é bom para nós, tá certo? E eu li o livro de Tiago, né? O Apóstolo Universal, né? A Epístola Universal de Tiago. Ele é um livro bem pequeno. Ele se resume em 5 capítulos. E ele fala muito do nosso comportamento. Ele fala sobre a sabedoria, né? Ele fala muito sobre a sabedoria, o nosso comportamento, que nós devemos pedir sabedoria de Deus para poder sabermos nos comportar, saber falar na hora certa, não tá julgando, né, por aparência. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu já li ele várias vezes, mas eu terminei de ler ele agora, recente. E eu digo que todas as vezes que eu leio é como se eu nunca tivesse lido. Eu sempre aprendo, tá certo? Eu também super recomendo ele para vocês. É um livro pequeno, mas eu não estou recomendando porque ele é pequeno, não. Porque ele tem um texto, um conteúdo maravilhoso, que é super importante para nós, porque traz para nós um amadurecimento em termos de comportamento, de como nos comportar, tá certo? De como nós nos comportar diante dos homens, diante da sociedade, diante de Deus. É muito bom. Se você não tem sabedoria, né? Diz aqui, se alguém é farto, Tiago, se alguém é farto de sabedoria, peça para Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, busque a sabedoria, busque o conhecimento. Como eu digo para você, a verdade, ela é sempre libertadora. Então, amém? Que Deus nos abençoe sempre. Ele é sempre a nossa força. E até o próximo Reflita Comigo, se assim Deus nos permitir. Amém.